Meu nome é Francine Ribeiro e eu ajudo pessoas a encontrar o amor nas suas vidas e nas suas relações, resgatar o seu casamento. E hoje nós vamos falar sobre clareza, clareza nos relacionamentos, clareza na expressão da sua fala. Vamos conversar sobre isso, porque o diálogo na relação e a expressão com clareza determina muitas vezes se o relacionamento vai desabrochar e melhorar a sua relação ou se os relacionamentos vão romper. As nossas palavras, ela têm um poder muito importante e elas determinam muitas vezes essa interação entre duas pessoas, sabe? A palavra em si, ela tem um poder muito especial. Tanto que tem um estudo chamado Cabala, que é o estudo das palavras. Cada palavra, ela tem uma frequência vibratória. Um estudo feito por cientistas, isso tem lá no Google, se você quiser pesquisar mais profundamente, você pode colocar pesquisa feita com a molécula da água. Botaram várias moléculas de água e submeteram essas moléculas a emoções, a palavras, a músicas, a cores. E as moléculas que eram submetidas à frequência de palavras positivas como amor, paciência, compaixão, que era submetida à música clássica e a cores mais calmas, essas moléculas elas ficavam todas simétricas e como cristais translúcidos, ao passo de que outras moléculas que eram submetidas a frequências e palavras como raiva, ódio, mágoa, elas ficavam todas assimétricas, com manchas escuras e parecendo células cancerígenas. E as palavras, então, elas interferem diretamente nas nossas, não só nas nossas partículas de água, mas em todo o nosso campo de energia. Lembra que o nosso corpo é formado por mais de 70% de água. Então, as palavras que a gente fala não só está interferindo no nosso relacionamento, mas também ela interfere no nosso corpo e tudo que está ao nosso redor. Às vezes a gente só percebe as coisas quando elas aparecem fisicamente para a gente. E a gente se esquece de entender que o invisível tem poder e muito mais poder do que o visível. As palavras, elas são invisíveis. A gente não consegue pegar nas palavras, a gente só consegue escutar as palavras. E essa é uma grande magia, saber escutar as. Muitas vezes a gente se habitua a falar e ter uma expressão de comunicação que não é muito clara. Às vezes a gente se acostuma, se habitua a se expressar de uma forma muito para dentro ou de uma forma que não gera empatia, porque não compreende o outro, fala de qualquer forma. E a gente se desliga dessa mágica que é se expressar. É encantador as pessoas que têm o dom da palavra. Eu mesmo fico impressionada como é lindo as pessoas que conseguem se comunicar com as palavras e fazem um jogo bonito que as palavras parecem que ganham vida. Alguns poetas, por exemplo, que trazem uma poesia tão bonita, tão elevada, que faz com que a gente viaje dentro da poesia. Algumas canalizações de mestres espirituais que trazem palavras de uma forma tão elevada que a gente também eleva a nossa frequência, ao passo que existem algumas músicas e algumas frases e algumas coisas que a gente ouve que deprime a nossa energia, faz a gente ficar se sentindo menor, ou se sentindo agoniado, ou sentindo uma coisa estranha dentro da gente. As palavras alteram o nosso humor, a nossa forma de nos sentir sobre nós, sobre o outro, sobre a vida. E é engraçado como a gente ainda está nesse lugar de se permitir ser influenciado rapidamente pelo que a gente ouve, pelo que a gente recebe do outro. Então, a comunicação é um link direto. É como eu, não só como eu me expresso, como eu me coloco no mundo, mas como eu sou
identificada pelo outro, faz parte do que compõe o que eu chamo de personalidade, faz parte do que compõe o que eu entendo por quem eu sou. Então, existem pessoas que têm uma comunicação muito ríspida, dura, e essas pessoas que têm uma comunicação ríspida e dura, geralmente ela vai ter ao seu redor pessoas que temem ela, que a respeita por temor. Não, eu não posso falar nada com tal pessoa, porque ela ou ele vai explodir. Então, eu tenho que chegar e eu tenho que saber as palavras medir. Eu não posso falar o que eu quero, eu não posso ser espontâneo, natural. Eu tenho que falar exatamente o que aquela pessoa precisa, porque senão alguma coisa muito ruim vai acontecer comigo. Essas pessoas que falam dessa forma não têm muitos amigos, a não ser amigos que ou vão puxar o saco dessa pessoa e fazer tudo que ela quer, ou são amigos que, tipo, respeitam, que se respeitam e que tem essa mesma linha para cima. Mas é uma relacionar no relacionamento amoroso com uma pessoa que tem uma comunicação ríspida e dura é muito desafiador. Porque quando você é ríspido e duro, você não consegue compreender o outro. Porque a comunicação é como uma música. Expressar-se e se comunicar com mestria é como uma dança. São ondas. São ondas que vão para o outro, vêm para a gente, são ondas que mergulham nos sentimentos, nos pensamentos, na forma do outro ser, andar, se vestir. Sabe, a comunicação ela é expressada de muitas formas. Mas quem é duro e rígido, por exemplo, assim, né, como essa caneta aqui, se eu sou dura e rígida, eu não vou conseguir me comunicar, porque a comunicação é uma onda. Eu vou simplesmente enviar uma mensagem de qualquer jeito. Mas a comunicação, ela é um fluxo que vai e que vem. Muitas vezes a gente só vai, só envia uma mensagem. E a gente não quer escutar a resposta. Então a gente está finalizando a comunicação. Relacionar-se sem comunicação não dá. Pelo menos para ter um relacionamento saudável, um relacionamento equilibrado, se eu não me comunico, eu não tenho como me relacionar, porque o relacionamento é uma troca, é um compartilhar de ideias, de emoções, de pensamentos, de energia, de intimidade, de desejos e planos, sonhos. Então, se eu não me comunico, eu não me relaciono. Tem que ter clareza, eu quero me relacionar, se eu quero me relacionar, eu preciso me abrir para me relacionar. Se você tem uma comunicação rígida, dura, você vai sentir essa carência. Lá no fundo, você vai sentir essa carência das pessoas chegarem próximas a você e perguntar como você está hoje e se importar com você. Por que as pessoas não chegam perto de uma pessoa assim? Porque essa pessoa não permite. Uma pessoa que é dura, rígida e um pouco ou muito agressiva, ela está afastando o amor, está afastando as pessoas. E ela está fazendo isso, provavelmente, porque ela se sente protegida sem as pessoas. Mas algo dentro dela gostaria de receber carinho, porque todos nós buscamos por esse lugar de receber carinho. Só que às vezes a gente não permite, por algum motivo, a gente aprendeu a não se comunicar. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas vamos pegar um outro exemplo, uma pessoa que, em vez de falar de uma forma muito reta e rígida, seja uma pessoa que dê muitas voltas para falar, se justifique demais e dê muitas voltas. Esse tipo de comunicação também afasta. Ninguém suporta ficar muito tempo do lado de uma pessoa que roda para falar alguma coisa, justifica, dá 1000 exemplos e conta 1000 histórias e roda.
Tipo assim, você começa a se sentir. No começo tudo bem, passa o tempo, passa os meses, passa os anos, você, poxa vida, o meu tempo tá indo embora, que mora, fala logo. E aí você começa a cortar a pessoa. Fala logo. E saber se comunicar com clareza também e principalmente é respeitar o outro. E a gente também fala sobre isso daqui a pouquinho, mas voltando a falar sobre uma pessoa que se justifica demais, ela não tem segurança da aceitação dela com o outro. Ela acha que precisa sempre se justificar para que o outro a aceite, para que o outro a ame, para que o outro o acolha. Então, eu estou sempre me justificando, me justificando. Quando você começar a se justificar demais, pare e pense: opa, eu realmente preciso falar tudo isso? Eu realmente preciso me justificar tanto assim? Por que eu estou sentindo essa insegurança e achar que eu preciso estar aqui falando, falando, falando? Isso não é agradável para quem está ouvindo. É interessante a gente parar para perceber quais são os meus padrões de comunicação, como é que eu me expresso para o outro na minha relação conjugal ou no meu relacionamento amoroso, nos meus amigos, no meu trabalho, como é que eu me expresso? Se eu perguntar para alguém, para um amigo, para uma amiga, o que, que eu vou ouvir? Qual é o meu padrão de comportamento emocional nas minhas expressões? É natural? É espontâneo? É mais retraído? Eu fico me preocupando com o que eu vou falar, achando que vão me julgar. Eu fico me preocupando se as minhas palavras estão claras. Tem pessoas que são assim, falam, não conseguem falar direito na hora, aí depois passa, vai tomar banho, vai fazer alguma coisa e fica, nossa, olha, se aquilo acontecesse agora, eu ia falar isso, 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 isso. Se acontecesse agora, eu devia ter dito isso, 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 isso. Então, quando a gente, sabe aquela clareza retardada, tipo assim, só depois que passou só depois que passou a experiência, é que a gente pensa, poxa, eu devia ter dito isso, 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 isso. Nossa, eu devia ter falado isso, 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 isso. Porque no momento a gente se sente inseguro, a gente não está com plena clareza sobre o que a gente é, sobre quem a gente é. Quando a gente se alonga muito e se justifica muito, sim, a gente se abre para relações abusivas. Tanto se abre para relações abusivas, quanto a gente pode também estar abusando do outro. Porque imagina que você se justifica muito, 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 e para alguém que é muito bonzinho, ele vai ficar ali te ouvindo até o outro dia amanhecer. E você não vai perceber que você está falando 10 vezes mais do que o outro. Você não vai perceber, talvez. E aqui eu te chamo para você perceber. Para você ouvir você, a sua voz e a voz do outro. Qual é a voz que mais fala? Então, é cuidado com o outro e com você. Quando a gente fala demais e quando a gente fala demais e se justifica e fala demais, a gente acaba falando o que a gente não quer, extrapolando e a nossa energia se esvai. E sabe o que acontece? A gente capta a energia do outro. A gente se enfraquece quando a gente fala demais. É como se, quando eu me justifico para o outro, quando eu quero me justificar para o outro, é como se eu pegasse a minha energia, abrisse, tipo assim, olha aqui como eu sou, olha aqui como eu tô falando a verdade, olha, por favor, me aprove, por favor, diga que eu sou boa, diga que você acredita em mim, por favor, por favor. Quem se justifica demais, energeticamente, está passando isso para o outro. Eu preciso do seu amor, da sua aprovação, eu preciso que você acredite em mim. E nesse momento, energeticamente, quando a gente faz isso, a gente está captando, deixando que o outro invada a nossa energia. E a gente se sente mal, se sente triste, se sente minado, sente um desconforto e as pessoas acabam se afastando da gente. Então, isso acontece sem a gente perceber muitas vezes. A nossa insegurança faz com que a gente traga essa forma de expressão sem clareza.
Quando a gente não tem segurança de quem nós somos, do que a gente quer, e se o que a gente quer tipo assim, se o que a gente quer, a gente merece. Será que o que eu quero eu posso ter? Será que eu posso tudo isso que eu quero? Será que eu posso pedir? Será que eu posso viver isso? Será que isso é para mim? A gente fica assim, tipo, sabe, gaguejando na expressão do pensamento. E às vezes a gente fala qualquer coisa. Ou fala pela metade, ou aceita o que o outro está falando. Aí depois você para e pensa, poxa vida, não era exatamente isso que eu queria e agora já foi. Não era exatamente o que eu queria me expressar, não é isso que eu queria que outro pensasse sobre mim. Aí gera um conflito, uma angústia e uma culpa, um ressentimento e raiva de si mesmo. E quanto mais a gente sente isso, menos a gente consegue se expressar. Sabe por quê? Porque a gente só consegue se expressar com clareza quando a gente tem segurança e amor próprio. Quanto mais segurança a gente tem sobre os nossos pensamentos, quanto mais segurança a gente tem sobre os nossos sentimentos e o que a gente quer, mais clareza a gente vai ter nas nossas palavras. E quanto menos medo de errar e de ser julgada. O medo de errar e de ser julgada faz a gente cometer todos os deslizes para sermos infelizes. O medo de errar e de ser julgada tira a gente do caminho. Todo tipo de caminho bom. Da segurança, do amor, da felicidade, da realização, do nosso objetivo, do nosso caminho. O medo de errar faz com que a gente se queira se encaixar no quadrado do outro. Desde quando a gente era pequenininho, se vocês pensarem, como é que a gente ouviu muitas vezes o nosso pai dizer assim, olha filho, diz que eu não estou em casa, diz que eu não estou não, diz que eu estou no banho, olha, diz que, eu estou ocupada, não quero falar não, diz que eu estou ocupado. A gente muitas vezes aprendeu que a forma de não enfrentar a verdade é mentir, é trazer uma comunicação não verdadeira. A gente aprendeu a fazer isso, a dar o tipo jeitinho brasileiro. Eu não sei se como que é exatamente a comunicação em outros países. A gente sabe como é aqui no Brasil. E não em todos os estados, eu não sei como é que é em cada estado, mas no geral, o ser humano, ele tenta se enquadrar para ser aceito de alguma forma. E as palavras é a nossa forma de trazer isso para o mundo. A nossa expressão. A gente aprendeu que se eu falar o que o outro quer, eu vou ter o que eu quero. Aí eu vou e ajusto a minha palavra com um, ajusto a minha palavra com o outro, falo um pouco de mim aqui, falo outra parte de mim, essa até oposta aqui, e aí eu vou, tipo, escorregando, me enquadrando nas situações para me sentir segura de ser aceita. E esse tal de medo de julgamento, gente, fala aí. Caramba, esse medo de julgamento. Eu atendo pessoas todos os dias por muitos anos e eu dou cursos, e tanto as minhas alunas quanto os meus pacientes, essas são as questões de maior, que mais afastam a gente da nossa força, é o medo de ser julgado, o medo do erro. E se você fosse julgado e assumisse isso? E se você errasse e assumisse isso, o que aconteceria? Fran, eu ia ficar sozinho. E se você ficasse sozinho? A gente tem muito medo de ficar só. Porque a gente tem fome de pertencimento. A gente quer muito pertencer. É a nossa natureza. Só que a gente vai no sentido contrário do pertencimento, da verdadeira inclusão. Porque para a gente ser incluído, a gente se exclui. E você entende que isso não tem muita coerência? A gente não pode se excluir para ser incluído. E a grande maioria das pessoas fazem isso. Eu excluo várias partes de mim, eu tenho vergonha de expressar as minhas emoções e os meus sentimentos mais verdadeiros,
Eu tenho vergonha, constrangimento de ser quem eu sou. Muitas pessoas têm vergonha de expressar o seu amor para o seu parceiro, para a sua parceira. Eu e Paulo, Paulo é meu marido. Eu e Paulo, a gente tem um hábito de fazer carinho no outro, onde a gente estiver. Carinho, carinho normal, assim, não tô falando de se pegar, se ficar se pegando, não, porque a gente não tem essa forma de carinho, não, mas carinho, carinho normal, de fazer carinho, de ficar abraçado, de dar um beijinho. A gente tem essa forma de expressão. E as pessoas ficam olhando, tipo assim, que diferente, que diferente. A gente tem vergonha de dizer eu te amo na frente de outra pessoa. A gente tem vergonha se nossa mãe estiver perto de dizer eu te amo para o nosso companheiro, para a nossa companheira. A gente tem vergonha de dizer eu te amo se estiver na frente dos nossos filhos. A gente tem vergonha de expressar as coisas mais lindas que a gente sente. A gente se constrange. Por que que a gente se constrange ao demonstrar, a trazer a expressão genuína de amor? Mas a gente não se constrange em expressar raiva. A gente não se constrange em expressar desgosto, insatisfação, reclamação. A gente não se constrange em expressar o que a gente não está gostando, muitas vezes. Sabe por quê? Porque a gente associou que quando eu sou duro, eu sou forte, estou protegido, ninguém me manipula. Não, não, você não entra aqui, então. Você vai ter que fazer muito esforço para entrar aqui nesse coração. Não, você vai ter que ralar muito para ter acesso ao meu espaço. Eu sou forte, duro, ninguém entra aqui. A gente fez essa associação. Se os nossos ancestrais, aqueles que eram mais amorosos, aqueles que eram mais amorosos eram manipulados, eram passados para trás, eram traídos, aconteciam coisas ruins com as pessoas boas. É isso que a gente aprendeu. Que para eu estar protegido e ter controle sobre as coisas, eu tenho que ser duro, rígido e muitas vezes agressivo. A gente associou o amor à fraqueza. A gente associou à vulnerabilidade. A gente associou o amor a algo que abre brechas para o outro fazer o que quiser comigo. Subjugação, passividade e todas essas coisas minam a nossa força. Aí a gente quer se proteger, não expressando o nosso amor. Dar para o outro e não ter defesa dentro do olho. Você sabe, tipo, sabe aquele olho que se defende? Aquele olho tem meio que uma tela ali. E aquele olhinho que tá aí brilhando, como um olho de criança, sabe o olho de criança que confia em você, né? Porque uma criança que não confia vai estar toda cabreira assim. E uma criança que confia, parece que tá assim, mandando para você. A gente vive as relações sem olhar profundo, porque a gente tem medo do profundo. A gente fica em relações superficiais, muitas vezes casado por anos com uma pessoa. Porque a gente tem medo de ir profundo. Sabe lá Deus, se eu deixar ir profundo, essa pessoa vai fazer o que com o meu coração? A pessoa vai fazer o que com a minha vida? Deus me livre deixar o outro entrar tão profundo dentro de mim. Mas sabe o que acontece de engraçado? Não é nada engraçado, de estranho ou de curioso. É que a gente também não vai profundo na gente. A gente está se defendendo tanto de se expressar com clareza, de ser verdadeiro com a gente e com o outro, que a gente é raso até para a gente mesmo. Sabe como é que eu vou te mostrar isso, que a gente é raso? Quando você está passando por uma coisa que está cheio de emoções, o que, que você faz com aquilo? Você mergulha fundo para dizer cada emoção, para entender o que aconteceu, para saber por que você ficou assim, que exato momento você ficou com aquele sentimento, que sentimentos se misturaram, quantas vezes isso se repete na sua vida, onde foi que isso aconteceu pela primeira vez e como você aprendeu a se sentir assim. Você faz esse mergulho?
Ou você simplesmente faz alguma coisa para esquecer aqueles sentimentos, ou faz um outro sentimento pior para aquilo ficar, ou reage, ou é dali para cá, dali para cá, dali para cá. Poucas pessoas fazem daqui para cá. Daqui para cá, sabe por quê? Porque quando a gente faz daqui para cá, a gente vai encontrar a verdade. E a verdade vai trazer uma sensação de que a gente precisa mudar. E aí é outro calo da gente. A gente não quer mudar, mas a gente quer que as coisas mudem. Mas a gente não quer mudar. A gente quer simplesmente que as coisas aconteçam, mas a gente não quer fazer o movimento necessário para que as coisas aconteçam. Às vezes a gente faz um pouquinho e já quer que tenha resultado. Às vezes a gente até faz um pouco mais e a gente quer que tenha resultado, mas às vezes precisa fazer até ter o resultado. Às vezes precisa ir fundo. E muitas vezes esse ir fundo é curar a nossa criança. Porque muitas pessoas podem ter aprendido que se comunicar é gritar. Muitas pessoas, eu atendi uma pessoa, o nome é maior, é melhor, e que por termos esse sobrenome, nós somos mais do que o outro. Se eu me sinto mais do que o outro, eu não vou permitir uma comunicação clara. Eu não vou deixar o outro chegar até mim. Então, eu vou sempre causar um afastamento do outro. O curioso é que para eu manter esse afastamento, eu também não posso me conhecer. Porque se eu conhecer profundamente as minhas raízes, eu vou ver que o meu avô, a minha avó, o meu bisavô, fez isso porque estava inseguro. Porque aconteceu algum trauma, algum bloqueio, que ele precisou ser maior para compensar alguma coisa que aconteceu. Se eu for bem lá no fundo de mim, eu vou destruir as minhas pontes. Eu vou destruir os meus muros. E eu vou criar muitas pontes. E para a gente criar pontes, a gente tem que crescer, amadurecer, assumir esses tais de erros, assumir esses tais julgamentos e parar de julgar o outro, parar de julgar a gente, aceitar os nossos erros e aceitar os erros do outro. E esse é o nosso aprendizado, um dos grandes aprendizados aqui nessa terra, é saber se relacionar, é saber se comunicar, porque a gente não quer se dar o trabalho de se comunicar. A gente fala qualquer coisa, uma comunicação clara, onde você se sente a partir de algo verdadeiro, porque ainda dentro de nós existe tantos eus, existe o ego da criança, do adulto, do adolescente, existe o eu mais elevado, existe a nossa parte que acredita na gente, existe a nossa parte que não acredita, existe a nossa parte que é parecida com nossa mãe por causa do nosso DNA, existe a nossa parte que é parecida com o nosso pai por causa do nosso DNA e às vezes são opostos. E aí, tantos eus e tantas informações dentro de mim que fica uma guerra lá dentro. Só que eu não tô indo lá no fundo. O que é que eu faço? Eu só tomo as consequências, sabe? Como se fossem as rebordoses desse tanto de eu lá dentro. Às vezes fala mais alto, às vezes outro fala mais alto. Aí, às vezes, eu me calo demais. Às vezes, eu explodo. Às vezes, sou muito boazinha. Às vezes, eu sou bem cruel. Às vezes, eu sou irônico. Às vezes, eu sou amoroso. Às vezes, eu sou super dedicado e paciente e caridoso. Às vezes, eu quero que todo mundo integre da minha frente. Essa mudança de humor e essa complexidade das nossas emoções é porque tem um monte de eu lá dentro que está se chocando sem saber o que fazer. Entender as nossas emoções e trazer autoconhecimento é um caminho de soltar muitas coisas da nossa vida, resolvê-las. E uma delas é o nosso relacionamento amoroso. Conhecer você, conhecer as suas expressões, os seus padrões emocionais, vai facilitar com que você se relacione
relacione com o outro, tenha sucesso ou fracasso no seu relacionamento. Às vezes, a gente não consegue compreender a versão do outro e a gente acha que está compreendendo. Muitas vezes, a gente não quer compreender com medo de ter que tomar uma decisão, por exemplo, de uma separação, ou de um ajuste que eu tenho que fazer, ou de entender que eu estava fazendo algo errado, entre aspas, tipo assim. Eu não quero, meu orgulho fala mais alto, eu não quero assumir que eu estou errada. O outro tem que fazer aquilo que eu estou dizendo. Muitas vezes a gente não tem essa empatia e a gente pensa que tem. E aí, eu quero que você pense, será que eu sou assim? Será que eu realmente tenho empatia? Isso é uma coisa que não custa a gente melhorar. Mais e mais. Não custa. Não custa você mais e mais perceber aquela pessoa que está ali do seu lado. Só que ter empatia não é absorver a dor do outro, não é deixar de ser você e se anular para ser o outro. Isso não é empatia. Isso é uma desarmonia no seu campo empático. Você está sendo tão empático que você está esquecendo de você e está sendo o outro. Não, nem um desequilíbrio, nem 8, nem 80. Ser empático é você entender aquele ser. E, para isso, eu vou te passar algumas dicas. Ouça o tom de voz do outro. O seu também, claro. Tudo que eu vou falar para o outro, você faz para você também. Escute o tom de voz do outro. O tom de voz. O tom de voz do outro está irritado? Está tipo de saco cheio? Está impaciente? Está gentil, amoroso? Está irritado? Escute o tom de voz do outro. Veja o movimento corporal. Veja como o outro está se movendo. Perceba aquele ser que está ali, ou só observe. Só da gente observar, a gente já aprende um bocado. Veja como o outro se veste. Às vezes, homens, a sua mulher está ali toda produzida, toda linda para você, e você não vê que aquela mulher se produziu toda para você. Ou olhe se ela cortou o cabelo, se ela pintou o cabelo. Observe, isso também é comunicação. E claro, mulheres, observem se seu marido fez a barba, se ele se penteou melhor, se ele botou um perfume. Eu aconselho que a gente sempre faça isso, não só nos dias que a gente quer namorar, ou que a gente quer uma atenção maior, mas que a gente sempre se mantenha pronta para pronta para estar linda para o outro ou outro para você. Porque é uma forma de respeito e de manter, não desleixar, sabe? Manter a presença de você é importante para mim, eu estou aqui no meu melhor para você e para mim também. Porque passa o tempo no relacionamento e o que acontece? Você usa cueca furada, calcinha furada, sutiã quebrado, e o seu cabelo não se arruma mais, e principalmente quem tem cabelo cacheado, né? Quem tem cabelo liso é mais fácil. Fez assim, já tá pronto. Mas às vezes você usa qualquer roupa em casa, usa aqueles blusões de propaganda e dorme com eles, e não cuida da sua higiene bucal, de escovar os dentes, não cuida da sua higiene, do seu corpo, de estar cheiroso, de passar um desodorante, mesmo que não vai sair, de passar um perfume de dentro de casa, porque tem pessoas que têm perfumes mais, lavandas mais leves para dentro de casa e mais intensos para sair. Mas o que você faz também é comunicação. Você está comunicando para o outro, olha, não estou nem mais aí para você. Não me importa mais. Porque antes você se arrumava. Antes você se preocupava em estar bem para o seu relacionamento. E passou-se os anos, você não se ocupou mais com isso. E isso é uma comunicação. Isso é dizer para o outro, eu não me importo mais. Qualquer coisa tá bom para você. Qualquer coisa tá bom para nossa relação. Eu não estou mais te vendo como eu te via antes, então eu não vou me produzir como eu produzia antes. Isso é abandono.
Isso é desleixo. Cuide de você e mantenha essa chama de estar linda, lindo para o seu relacionamento e para você. E isso é dizer para o outro: eu estou aqui. Você continua sendo uma pérola na minha vida. Você continua sendo um diamante do meu tesouro. Você continua sendo uma rainha para mim, um rei para mim. E eu tenho um orgulho e honra de estar do seu lado. E quando a gente passa essa comunicação para o outro, através de uma roupa, de um cheiro, de um tom de voz, de um chamego, de um movimento, de um olhar, de estar do lado, a gente passa essa comunicação para o outro de todas essas formas. Então, o relacionamento ele vai se construindo a partir desse diálogo além da voz. Porém, o diálogo da voz ainda é muito importante. Não só o diálogo da voz, mas o que você sente enquanto fala. Você sabe, a gente sabe quando a pessoa não está falando a verdade sobre os seus sentimentos. A gente sabe quando o outro está falando uma coisa só por falar, só para agradar a gente, só para a gente ficar quieto. Ah, eu vou falar aqui só para ela calar a boca, tipo assim. Eu vou falar aqui só para ele ficar quieto, só para ele calar a boca. Às vezes a gente fala alguma coisa para descartar o outro. Ah, tá bom, tá bom. E isso não constrói a relação, isso não floresce a relação, isso não causa profundidade, não causa intimidade, porque a relação, quanto mais profunda e íntima, mais forte ela é. Mais ela vai encontrar soluções rápidas e não vão ficar no sofrimento quando alguma coisa acontecer. Quanto mais profunda, é como as raízes das árvores. Uma raiz de árvore profunda dá uma ventania forte e elas ficam firmes. Mas se a raiz da árvore tiver superficial, um vento vai derrubar essa árvore. Quanto mais profundo forem as suas raízes, mais firme será a sua árvore. E uma das coisas que constrói profundidade na relação é a clareza, é a verdade das suas expressões. Para ser verdadeiro, você não precisa ser, grosseiro ou falar o que vem na sua cabeça. Impulsivo. Você não precisa ser impulsivo para ser verdadeiro. A autenticidade, ela pode ter prudência e sabedoria. A naturalidade, ela pode ter amorosidade e gentileza. Quando a gente é verdadeiro, a gente pode ser verdadeiro a partir da sabedoria e não a partir do ego. Não a partir da criança imatura, que fala o que pensa, o que quer, da forma que vem, fala. É importante a gente filtrar, não para não ser verdadeiro, não para omitir, mas para trazer as melhores palavras com gentileza e aprender a ser uma pessoa de fato gentil. Aprender a ser uma pessoa de fato generosa, mesmo num casamento de 20, 30 anos, 50, 60 anos. Casamento de 60 anos é muito difícil, não é? Pode ser, não, tem, né? Casais de 80 anos que casaram com 20, tal, então, enfim. Ser gentil, manter a gentileza. Imagina um casal, 80 anos, 60 de casado e que ainda é gentil um com o outro. O que significa pessoas que conseguem fazer isso? Pessoas que não abandonaram aquela construção de relacionamento. São pessoas que devem ter crescido tanto emocionalmente, devem ser pessoas muito evoluídas no seu campo emocional. Você entender e manter o respeito do outro durante 60 anos. Uma pessoa que dorme e acorda com você todos os dias. Uma pessoa que erra, que desliza, que tem defeitos e que também tem qualidades e que também acerta e que também cresce. Manter o olhar no que funciona, no que eleva, no que nos traz a nossa melhor versão, é uma escolha e uma escolha muito sábia. A gente pode fazer essa escolha. Muitas vezes, para fazer essa escolha, a gente vai ter que ter a coragem de mudar algumas coisas dentro da gente. E mudar
Mudar, sabe? A gente tem medo de mudar, mas mudar não é uma coisa ruim. A gente pode trazer essa coragem de mudar. Porque mudar para melhor, a gente sempre vai ter que deixar alguma coisa para trás na mudança. Então, aprender a desapegar é uma coisa legal, aprender a soltar e fluir é uma coisa boa. Se eu errar, eu posso me reconstruir. Se eu não conseguir, eu posso entender o que eu preciso para conseguir, mas não paralise no tempo. Não se acostume em ser infeliz. Não se acostume a sofrer e a ficar ali naquele lugar de sofrimento. Não se acostume a dizer: eu não sei me expressar, eu não sei falar, eu não sei escutar o outro, eu não sei compreender o que o outro está falando, eu não sei entender ela, eu não sei entender. Não se acostume com isso. Leia, pesquise, ou medite, ou faça cursos de comunicação. Existem muitas coisas, existe material hoje gratuito, disponível para todo mundo, de todos os assuntos. Não tem mais desculpa de dizer, eu não tenho condições financeiras. Não tem mais desculpa para isso. E a desculpa do tempo também é uma fuga, porque tempo é questão de prioridade. Eu conheço pessoas que passam momentos da madrugada para fazer meditações ou para fazer um curso. Eu conheço um curso que começa às 4 da manhã, de 4 às 6 da manhã é o curso da pessoa. Então a gente não tem nem desculpa do tempo, porque ele é questão de prioridade. Quais são as minhas prioridades? É legal a gente colocar isso dentro de um caderninho. Meu marido fala que eu adoro cadernos e listas, e gosto mesmo. Sabe por quê? Porque organiza. Tira daqui da minha cabeça e coloca num lugar que eu possa ver. Eu gosto de listinhas, sim, e eu acho que é muito prudente. Os cursos, pelo menos, todos os cursos que eu já fiz de prosperidade, de organização emocional, de compreensão da nossa vida, tem listinhas. Tipo assim, coloque aqui, liste. E o que às vezes nos impede de nos comunicar é a interpretação. Eu interpreto que o outro está fazendo algo sempre para me machucar. Eu interpreto que é perigoso me expor. Eu interpreto que é desafiador demais trazer o que eu sinto para fora, então eu vou me calar. E quando eu vou me calando, eu vou me acostumando com esse lugar de fuga, de zona de conforto, eu vou tornando disso um hábito. E quando eu vou tornando disso um hábito, sem perceber, eu vou trazendo rejeições, porque eu vou afastando as pessoas, mas eu tenho a sensação de que são as pessoas que estão se afastando de mim. Mas sou eu que estou calando, eu que estou recuando, eu que estou me escondendo, eu que não quero me comunicar. E aí a gente tem a sensação de que é o outro. E aí a gente se magoa. A gente inverte a interpretação, a percepção das coisas. E a gente acha que as pessoas não querem, não gostam da gente. Em vez da gente buscar um lugar de empatia, de conquistar, eu estou falando de uma forma verdadeira, de ser gentil, de ser simpático, de ser bem-humorado, de se integrar, de se enturmar, de ser uma pessoa cativante, uma pessoa encantadora. E uma pessoa encantadora sabe se expressar, sabe usar as palavras sendo verdadeiro, sendo íntegro e coerente, sabe usar as palavras para encantar, porque são palavras de segurança. São palavras que não estão nem se sentindo vítima, nem menor, nem inferior, e nem estão impondo ou sendo arrogantes ou sendo ríspidos. São palavras de gentileza que trazem segurança, força e amorosidade ao mesmo tempo. É possível a gente fazer isso. Treine, comece a falar e se comunicar com você. Comece a expressar com os seus filhos com força e com amorosidade. Comece a expressar com os seus filhos, com o seu gatinho. Comece a
foque nos acertos, porque depois de você conseguir 2, se você focar no 2, ele vai crescer para 3, 4, 5, 10 e vai crescendo. Mas se você focar nos erros, quem vai crescer são os erros. E aí você vai sentir que você nunca sai do lugar, porque você está focando nos seus erros. Você está focando no que você não deu conta, nos erros do outro, no que o outro não deu conta. E aí fica aquela coisa que não consegue subir e sair do lugar. Expressar-se com clareza é uma coisa linda. Eu acho muito bonito. E eu tenho certeza que você também acha. Uma pessoa que sabe se expressar com segurança, força e amorosidade. Que tem a forma de falar que traduz o que pensa e o que sente. E não mente. Nem para si e nem para o outro. Que coisa desafiadora, hein? França, eu não menti. Como é que vai ser da minha relação? Se eu não der umas mentirinhas de vez em quando, o que vai ser de mim? Pois é, às vezes é necessário a gente refazer a nossa vida e começar a ser mais sincero, mais honesto com as nossas ações, mais íntegro com o que eu penso, o que eu quero, o que eu faço, o que eu falo, porque aí eu posso ser livre. E quem tem clareza na sua expressão é uma pessoa livre. Eu sinto que na sua expressão é uma pessoa livre. Eu sinto que eu tenho clareza, que Paulo sente a liberdade de expressar-se com clareza. Porque a gente constrói uma relação de liberdade. Tipo assim, você é você, eu sou eu, e nós nos escolhemos para estarmos juntos. Uma coisa que a gente faz é que a gente faz assim no relacionamento. Imagina que isso aqui é você. Imagina que você pensa assim de você, olha, eu só gosto de metade de mim. Então eu vou ficar só com essa parte aqui. Vou arrancar metade da minha cabeça, metade do meu corpo e vou me descartar dessa metade. Não tem como a gente fazer isso. E também não tem como a gente fazer isso com o outro. Ó, eu só gosto dessa parte aqui sua. Essa outra parte a gente se esfaqueia. Essa outra parte a gente briga igual cão e gato. Eu só quero essa parte sua. Essa outra parte, muda aí. Muda porque pra gente dar certo você tem que mudar. Não quero essa outra parte. E isso faz com que a gente comece a não ser verdadeiro. Principalmente quando o outro é muito rígido. Eu vou pensar, caramba, se eu for verdadeiro, o outro vai brigar, eu não quero brigar. E a gente passa a não ser verdadeiro para o outro não brigar. A gente passa a não ser autêntico com os nossos desejos mais profundos para o outro não brigar. E quando a gente faz isso, para a gente não sofrer tanto, a gente passa a ser superficial. Para não sentir tão profundamente aquele desejo, a gente vai colocando uns paninhos ali para dar conta de viver aquela relação. E aí ninguém fica feliz, porque ninguém está inteiro. E aí eu só quero uma parte do outro. Tem como eu tirar uma parte do outro? Não tem. Então eu tenho que escolher amar o outro inteiro. Com aqueles defeitos que eu não gosto, com aquelas muitas qualidades que eu gosto. Porque afinal, se eu escolhi essa pessoa para estar comigo, é porque ela tinha mais qualidades do que defeitos para mim. Se em algum momento ela passou a ter mais defeitos do que qualidades, eu preciso olhar para onde foi que a gente se perdeu. Onde foi que a gente começou a desleixar dessa relação? Onde foi que a gente deixou ir a beleza, o encanto, o amor, a paixão da gente? Porque a gente pode resgatar isso. Se os dois quiserem, a gente pode resgatar isso. É isso que eu ensino, um dos cursos que eu ensino exatamente é esse caminho que a gente faz com as alunas, com as mentorias, e é um caminho muito bonito, que cresce ambos, que fazem ambos se conhecerem e decidirem ser as suas melhores versões.
Não adianta eu querer que o outro mude para eu ficar bem, se o outro, de alguma forma, é reflexo de mim. Construímos juntos a relação para o sucesso ou para o fracasso. E quando eu fico só olhando o outro, eu não consigo crescer, porque eu acho que é só o outro que tem responsabilidade. Não, eu tenho só esse rimo aqui. E isso não é uma coisa que vai fazer você chegar onde você quer. O que vai fazer você chegar onde você quer é você se escutar e ver onde estão os pontos que você pode melhorar na sua escuta, na sua clareza, ou ser clara, ou ser claro, ouse falar o que você sente. Ouse se arriscar e dizer: eu amo você. Você é muito importante para mim. Ouse. Às vezes é preciso ir lá na sua criança e deixar a sua criança ser acolhida por você. Às vezes é importante fazer um processo de resgate da sua infância. Porque pode ser que você tenha aprendido a não ser vista pelos seus pais, de não ser escutada como você gostaria. E aí você cresce ou mendigando a escuta do outro e falando de uma forma, tipo assim, ai meu Deus, ou falando de uma forma positiva, me escute aqui. Às vezes eu preciso ir lá naquela criança e dizer, olha, eu tô aqui agora, eu te escuto, eu te amo, e agora você pode se expressar, porque eu estou aqui com você. Perdoa os seus pais, porque foram o que eles deram conta de dar. Solta isso, e agora eu vou te dar. E aí começa a elogiar a sua criança, acolher a sua criança, a deixar ela brincar, a deixar ela sorrir, a dar coisas que ela gosta, leva ela para tomar sorvete, comer pipoca, eu adoro pipoca. E aí acolha a sua criança, deixa ela se sentir mais e mais segura. Você que tem que fazer isso agora por você. Os seus pais já fizeram o que eles deram conta. Agora é com você. Então, vai lá naquela criança e compreenda o que você aprendeu com seus pais em relação à comunicação. Como foi que sua mãe se comunicou com seu pai e seu pai se comunicou com sua mãe? Como foi que sua avó? Como foi que você aprendeu a comunicação? Você pode estar copiando isso nos seus relacionamentos sem perceber. Eu atendi uma pessoa uma vez que ela falou assim para mim, Fran, eu tô numa relação que o meu marido, eu sou mais forte que ele, né? Ele não tá com a situação financeira legal e eu tô tendo que estar com ele, eu não queria estar com ele, mas por piedade eu estou com ele porque ele tá sem emprego e ele tá numa situação emocional muito frágil e a nossa relação já acabou, a gente já tinha acabado, a gente voltou e por causa disso eu tô com ele, mas eu sou apaixonada por outra pessoa que eu conheci nesse ínterim, quando a gente se separou, e é uma pessoa igual a mim, decidida, forte, que fala o que quer, o que sente, e a gente terminou para eu poder voltar para o meu marido, porque o meu marido estava precisando de mim. E quando a gente começou a conversar sobre ela e começou a entender profundamente, que eu perguntei para ela assim, como foi que o que foi que você viu dos seus pais em relação à comunicação? E ela falou assim, a minha mãe, ela é a pessoa mais bondosa do mundo. Ela é muito caridosa, ela fala baixinho, ela cala muito para que o outro não se magoe, ela se submete ao outro, mesmo que ela precise se anular. Ela é a pessoa mais bondosa que eu já conheci. Todo mundo gosta dela. E o seu pai? Meu pai é duro, ríspido, grosseiro, faz o que quer da minha mãe. E eles são casados até hoje. E como é o seu pai? Ele é respeitado, ele é forte, ele é decidido, ele é verdadeiro. E a sua mãe? A minha mãe, ela fala o que precisa para que as pessoas fiquem bem, para que as pessoas fiquem felizes. Então, ela não é verdadeira com ela. Ela passa por cima de tudo para poder agradar o outro. E ela é a pessoa mais bondosa, mais caridosa. Ela é uma pessoa que tem a espiritualidade muito elevada. O que que você acha que que o subconsciente dessa pessoa interpretou? Para eu ser bondosa,
Para eu ser elevada espiritualmente, eu tenho que fazer o que o outro quer e ser subjugada. Eu tenho que calar e ser menor que o outro. Eu tenho que falar o que o outro quer. E para eu ser forte, para eu ser respeitada, eu preciso ser dura. Então eu vou atrair um relacionamento que eu vou ser dura e forte, e eu vou estar aqui em cima, ou eu vou estar num relacionamento que se o outro estiver aqui em cima, eu vou estar aqui embaixo, e aí eu vou ser a minha mãe. E um relacionamento, ou eu sou a minha mãe, ou eu sou o meu pai. Alguns momentos eu alterno dentro do mesmo relacionamento, mas eu vou ter um padrão maior, ou de dominar e ser forte e respeitado, ou de ser amoroso e ser subjugado. O X da questão é que a gente deveria mesclar e pegar o melhor de cada um e não o pior de cada um. Eu não sei nem porque nosso subconsciente faz isso. Na verdade, ele faz isso por causa da nossa forma distorcida de sentir as coisas. Mas pense aí, a gente não poderia pegar o melhor de cada um em vez de pegar o pior de cada um? A gente não poderia pegar a forma amorosa e gentil da mãe e a forma decidida e do pai, a forma decidida e forte do pai e a forma amorosa e caridosa da mãe juntar e a gente poder ser decidida, forte e amorosa? Sim, a gente pode fazer isso. Eu não preciso ser boazinha e deixar o outro fazer tudo para eu poder chegar a Deus, para eu poder ser bondosa. A verdadeira bondade não se machuca para ser bom para o outro, porque os valores de virtuosos, os valores que estão ligados às virtudes e às qualidades mais elevadas, ela não exclui quem sente, ela preenche quem sente. A verdadeira bondade preenche quem sente. E quando você faz uma bondade para o outro, quando você é verdadeiramente bondoso, você está pleno e preenchido de bondade. Você não se anula, você não se sente anulado, você não se sente subjugado, você se sente regozijado por estar fazendo aquela ação pelo outro ou por você. E aí a gente pode juntar as partes boas dos nossos pais. Soltar aquilo que não nos serve. Se você tiver um filho, ou no seu filho que você tem, caso você tenha um filho, você gostaria que ele absorvesse as suas piores partes ou você gostaria que ele absorvesse as suas melhores partes? Sinta que você tem autorização para absorver as melhores partes dos seus pais sem estar atraindo, desonrando ou fazendo algo com seus pais. Então, sinta que você pode se comunicar com clareza e amor no seu relacionamento. Ouse fazer isso, dizer que ama nos olhos e florescer de novo na sua relação. Esse era o recado que eu tinha para dar para vocês. Um beijo grande, fica com Deus. Até mais.